Que a paz e as bênçãos do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, e é uma alegria novamente estar nesta casa para aprendermos juntos a um tema que de necessidade para a minha caminhada evolutiva, aonde que todos nós, dentro daquilo que nos propomos a caminhar nesse plano terreno, para sairmos mais forte em direção ao nosso plano espiritual, ou seja, para a nossa evolução constante. E quando se trata de nós mesmos, como nos disse a mensagem inicial, da nossa intimidade, e nossas intimidades sempre têm os desejos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 2, ele vai dizer que Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhor e de melhorar sua posição. Desejos. Todos nós temos os nossos desejos central, mas há também uma variedade de outros desejos que se movimentam em torno daquele que nós aspiramos como primeira base, como condição para a nossa caminhada. E esses desejos, eles são movimentados também com uma vontade. E Emmanuel, ele vai nos dizer que quanto à potência da vontade frente ao desejo, ressalta que é na vontade que controlamos e comandamos os problemas do destino. Então nós vemos os nossos desejos e também a questão das nossas vontades. Como está e como nós trabalhamos esses dois processos que impelem para o nosso progresso. E aí nós não podemos esquecer de que só há progresso em nossa atividade também quando há um trabalho. E esse trabalho só pode ser movimentado por uma vontade. E continua Emmanuel dizendo que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E aí a gente começa a refletir em torno dos nossos desejos. Aqueles aos quais, muitas vezes, nós não conseguimos controlar. Outros, com facilidade, nós a controlamos. Outros nós nem percebemos. E eles nos trazem, mesmo na nossa inconsciência, os prejuízos, as dores, o sofrimento, por ação que está exatamente na nossa intimidade. Então essa vontade, quando nós conseguimos conscientemente perceber quais são os nossos desejos, o que nós queremos, quais são os nossos propósitos de vida, porque mesmo dentro desses propósitos, nem sempre nós fazemos as escolhas corretas. Nós fazemos as escolhas conforme a nossa evolução, o nosso conhecimento, a nossa capacidade ou aqueles gostos que nós já guardamos de outras caminhadas. Desejo é comandado pelo instinto. Mas a vontade é movida pela inteligência. E na Gênesis ela vem nos trazendo sobre esse tema, instinto e inteligência, e é difícil mesmo de nós fazer uma divisão ou separar totalmente
um instinto da inteligência. Porque ao longo da nossa evolução, nós ainda vamos manter o instinto, mas na necessidade de desenvolvermos a nossa inteligência. Nos diz ainda na Gênesis que os instintos são uma espécie de inteligência rudimentar. Então elas se confundem ao longo de nossa caminhada e de nossos aprendizados. Mas logicamente que podemos observar que em relação aos instintos que nos comandam a vida, em muitos processos, está aquele em que nós agimos automaticamente, sem mesmo perceber, enquanto a inteligência nos leva a agir de forma racional. Poderemos até fazer uma pequena consideração em que, no momento que nós caminhamos normalmente, nós caminhamos pelo instinto. Mas no momento que nós queremos acelerar o passo, ou quando tem um obstáculo que nós precisamos desviar, nós usamos a inteligência. Então, desejo comandado pelos instintos. E aí é que fica a nossa dificuldade de sabermos e de controlarmos esses desejos para que eles venham em auxílio à nossa evolução, ao nosso progresso. E não as dores e sofrimento que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Entre essa questão de desejos e a vontade, no Livro dos Espíritos, na questão 911, Kardec pergunta: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-la? E os Espíritos vão nos dizer: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Querer. Eu quero ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Eu quero ter a paz. Todos nós queremos ter paz. Todos nós queremos nos livrarmos dos sofrimentos, das dores. Mas por que nós não a conseguimos ter realmente essa felicidade tão esperada por nós? Por que não conquistamos a paz que tanto desejamos? Então é preciso que nós observamos que realmente muitas coisas estão apenas no superficial, ou seja, nos nossos lábios. Como disse o profeta Isaías, e que depois Jesus veio reforçar o que ele disse: este povo me ama apenas de lábios. E nós, quando queremos, também acabamos querendo as coisas, mas de superficialidade e apenas pelos nossos lábios. Na continuidade da questão 911, eles vão dizer ainda: as pessoas que querem, mas estão contentes que assim seja. Ou seja, nós queremos, mas receamos em mudar. Nós queremos, mas ao mesmo tempo nós estamos acomodados no mesmo espaço. Nós queremos, mas não imaginamos que precise fazer um esforço e enfrentar as mudanças e renovações necessárias. Então é preciso realmente que nós queremos não apenas na questão de superficialidade ou porque a gente observa uma necessidade, mas que não está a fim de fazer qualquer esforço. Há uma frase que é muito comum e que a gente, ao observar, ao ouvir, aparentemente ela é usada de forma que
nós imaginamos que aquilo é o melhor, mas não percebemos que nos falta exatamente esta vontade de crescermos ainda mais. E aí nos mostra como nós estamos acomodados. Se melhorar, estraga. Não é o que muitas vezes se diz, se melhorar, estraga. Parece que a gente chegou no último patamar do melhor, do crescimento. Chegamos no topo da nossa evolução. E aí, negativamente, nós já imaginamos que depois dali só vai piorar. O que nós poderemos e devemos é que, com o conhecimento da lei de evolução, compreendendo exatamente que quando nós aqui na doutrina espírita vivenciamos a lei de progresso e sabemos que estamos constantemente a crescer e temos a necessidade de modificar a nossa vida. Se ela está muito boa, automaticamente nós poderemos fazer algo para ainda melhorar. Porque nós, olhando o nosso mundo de provas e expiações, aonde que a dor campeia, aonde que o sofrimento é uma base pelas nossas imperfeições, e não imaginamos que logo ali há um mundo feliz, que nós desconhecemos essa felicidade. Nós ansiamos para um mundo de regeneração, que é apenas um descanso das nossas dores e sofrimento. Então é necessário realmente que nós passamos a olhar de forma diferente. Na continuidade da resposta do Livro dos Espíritos, na questão 911, nos diz ainda os Espíritos: quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o Espírito nela se compraz, em consequência de sua inferioridade. E aí a gente encontra nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no item 5, que ele diz: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que é da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito. Ou seja, ou nós mudamos o nosso nível de maneira de pensar, de desejar e de agir, ou nós vamos nos manter diante de um mundo materialista, aos quais nós nos comprazemos as viciações que este mundo nos oferece. E no Evangelho, diante dessa mesma colocação que nos traz o apóstolo Paulo, no capítulo 25, o Evangelho nos diz: as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa do alimento espiritual. Então, são um processo que nós precisamos modificar os nossos desejos em torno do que realmente nos é necessário. Conhecermos a nós mesmos, na nossa intimidade, qual é o nosso desejo hoje. E por que esse desejo? Mas quais são os outros desejos que nós movimentamos em torno do desejo central? Por que nós ainda sofremos com as nossas próprias ações? Pelos nossos impulsos? Pela nossa ignorância da lei? Ou por a nossa própria acomodação? Ou qual é a razão que nós temos ainda caminhado entre dores e sofrimento? Não recebemos aquilo que merecemos?
Deus está sendo injusto com os meus pedidos? Deus não tem atendido os meus desejos? E em termos disso, há uma frase de um norte-americano que ele disse: se Deus quisesse te castigar, Ele realizaria todos os seus desejos. E aí a gente começa a pensar, quantos desejos que a gente não é capaz de nem ter coragem de revelar, mas que estão lá na nossa intimidade. E como funciona esses desejos em relação à nossa própria existência? A nossa própria existência. E aí nós precisamos entender a justiça se tornando o amor em termos dos merecimentos. Eu mereço aquilo que se faz pela justiça, o amor em torno das minhas ações, dos meus propósitos. Tudo que favorecemos para os outros cria por lei um favorecimento para nós. Se nós queremos merecer a felicidade, devemos conquistá-lo. Como conquistar a felicidade? Nos entregando aos nossos desejos. Mas quais são esses desejos que guardamos na nossa intimidade? Ele gera a paz ou ele gera a dor? Tudo que nós dermos em benefício de outro vai retornar para nós em benefícios. Mas tudo aquilo que nós agirmos em prejuízo de outro também vai gerar prejuízos para nós. Como nos diz no livro Entre a Terra e o Céu, tudo que você deseja virá ao seu encontro. Tudo que você deseja virá ao seu encontro. E aí nós começamos a conhecer os nossos desejos. E quando eu preparava esse tema, quando me foi dado pela primeira vez, a dificuldade que se tem de encontrar em nós quais eram realmente os desejos que havia em mim. De saber como é que estava a minha vida em termos das minhas ações, dos meus pensamentos, como era movido a vontade, e encontrar realmente os nossos reais desejos, a não ser aquele central que nós tornamos ele como principal e fazendo com que os pequenos desejos possam alcançá-lo, os objetos ou os propósitos, para nós sermos felizes e realizarmos o que nós mais queremos na vida. Mas detectar cada um é um trabalho bastante difícil, porque nós precisamos realmente nos conhecer. E aí nós vamos precisar de educar os nossos desejos. Como eu vou educar algo que eu não conheço? Como eu vou me reeducar de algo que eu ainda não consigo perceber as minhas próprias ações e aquilo que eu mais quero realmente? Aquilo que está nos lábios e aquilo que vem da nossa intimidade, do nosso coração. E aí, moderar esses desejos. No Evangelho, no capítulo 5, no item 4, vai falar de que quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mau proceder.
E continua dizendo: ou por não terem sabido limitar seus desejos. Limitar seus desejos. Na educação dos nossos filhos, como nós precisamos estar atentos para auxiliar eles a limitar os seus desejos. Porque se nós darmos tudo e fazermos todos os desejos dos nossos filhos, em pouco tempo nós não conseguiríamos mais conhecer e muito menos trazer a eles uma vida saudável, de equilíbrio, de harmonia, de boa convivência. E nós é a mesma forma, já adultos, ainda por falta de reeducarmos os nossos desejos, imaginamos que o mundo deve dar aquilo que nós queremos. Se ainda às vezes nós não conseguimos limitar ele diante dos vícios que nós temos, e dos mais variados, não apenas os vícios materiais, mas em especiais os nossos vícios morais. Os nossos vícios morais. Precisamos então compreendermos como vamos limitar esses desejos. Na obra do Jason de Camargo, do livro Educação do Sentimento, no último item que ele trata desse livro, fala sobre o desejo, e ele traz a lembrança de uma frase de Buda, que diz: o tamanho de tuas dores é da mesma intensidade dos teus desejos. Por que então eu sofro? Porque nós estamos num mundo que ainda nós precisamos aprender. Se nós tivéssemos chegado a um nível de não mais necessitarmos provas para nos reeducarmos, não haveria sofrimento e nem dor. Mas enquanto nós estivermos imperfeitos e necessitamos de melhorar a nossa qualidade espiritual, nós precisamos passar pelas provas. E essas provas vão nos dizer em que nível nós nos encontramos. Em que nível nós nos encontramos. E esse nível está exatamente no mundo de provas e expiações que é a Terra. Nós ansiamos para a regeneração. Contamos as datas e os dias e os meses. Chegamos a dizer até em que ano mais ou menos já se transformará a Terra num mundo de regeneração. E esquecemos que a regeneração está individualmente pela nossa evolução, pelos nossos limites dos nossos desejos e pela educação que nós adquirimos ao longo de nossa caminhada. Então, André Luiz nos diz no livro Sinal Verde: campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. Responsável na colheita. Colhemos aquilo que plantamos. Os merecimentos estão exatamente naquilo que nós temos que colher, conforme a nossa semeadura. Semear é livre, nós o bem sabemos. E também sabemos que a colheita é obrigatória. Mas a grande questão é nós aceitarmos colher o que plantamos, dentro de um terreno que nós não a preparamos com a boa semente. Porque a semente está dentro de nós pelas ações. Então, voltando à questão da vontade e dos nossos impulsos
que nos conduzem à nossa vida, devido às nossas ações anteriores e pela nossa falta ainda de limitações dos nossos desejos, nós acabamos nos permitindo a repetir os erros de outrora. Mas Deus é tão bom e tão justo, que Ele manda o seu Filho, e Ele nos dá uma sentença: procura e acharás, que equivale a dizer, encontrarás o que deseja. Porque nós procuramos exatamente aquilo que nós desejamos. Mas Ele também diz, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, será filho das tuas obras, terás dela o mérito, e será recompensado de acordo com o que haja feito. De acordo com o que haja feito. Está no Evangelho, capítulo 25, no item 3. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Nos diz exatamente o que nós buscamos, que nós vamos achar, nós vamos encontrar. Então, quando inicialmente nós lembramos que Deus nos deu o desejo incessante do melhor, é por esse caminho que nós devemos sempre trilhar. Porque o desejo vai nos conduzir às conquistas, quando nós trabalharmos de acordo com o cumprimento da lei de amor e de justiça. No capítulo 25, no item 5, nos diz os Espíritos: pede a luz, que vos clareie o caminho, com desejo sincero, e ela vos será dada. Pede, mas pede com desejo movido pela humildade, força para resistir ao mal, e forças terás. Pede a assistência dos bons espíritos, e os bons espíritos virão acompanhar, e como um anjo vos guiarão. Pede bons conselhos, e os conselhos não vos serão jamais recusados. Batei a porta, e ela vos abrirá. Mas pede, sinceramente, com fé, confiança na justiça divina. Apresenta-se com humildade e não com arrogância, que não faltará luz no seu caminho, nem força frente aos obstáculos, e também terás o alívio diante da dor, porque Deus é amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muita paz, e que Deus esteja no coração de cada um.